Mais uma vez, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Hoje nós vamos continuar o estudo da semana passada, a lição 2. Na primeira lição, nós começamos a falar sobre os fundamentos de uma igreja multiplicadora. E falamos dos princípios fundamentais de uma igreja multiplicadora. Explicamos o que é a visão da igreja multiplicadora, falamos sobre o fator oração, sobre a evangelização discipuladora, o que ela implica, e hoje nós vamos falar sobre plantação de igreja. Plantação de igreja. Como nós sabemos e podemos ver através da história da igreja, a multiplicação de igrejas sempre foi uma estratégia coordenada pelo Espírito Santo. E isso desde o início, para que o Evangelho viesse a expandir, para que mais pessoas pudessem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que somente Jesus Cristo pode oferecer. E o autor do nosso estudo aqui fala sobre a chamada missionária de Paulo e Barnabé, quando eles lideravam a igreja em Antioquia. E essa igreja estava diretamente ligada a esse princípio de multiplicação, de continuar avançando cada vez mais, indo a lugares cada vez mais longínquos para anunciar as boas novas. Eles tinham uma visão de implantação de igrejas, e por isso então eles enviaram esses dois grandes missionários para levar a mensagem do Evangelho adiante. E em todos os lugares onde eles chegavam, eles buscavam intencionalmente plantar uma igreja, fundar uma igreja para que o Evangelho de Cristo ali fosse pregado e Deus fosse glorificado. E hoje em nossos dias, isso não é muito diferente. A necessidade, ela continua ainda. Precisamos continuar avançando, plantando igrejas, colocando igrejas em cada lugar do nosso povo, da nossa nação, do nosso planeta. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Cristo. Existem bilhões de pessoas que ainda não conhecem esse Evangelho. Às vezes a gente está aqui no Brasil e imagina que todo mundo já ouviu falar de Jesus Cristo, mas existem muitos povos que nunca sequer ouviram falar de Jesus Cristo. E olha que nós temos toda uma tecnologia agora a nosso favor. Inclusive no Brasil mesmo, existem etnias indígenas que nunca tiveram a presença de uma pessoa branca, ou morena, como é o nosso povo aqui. Existem povos indígenas que nunca ouviram falar de Cristo, ainda hoje. Então nós precisamos continuar avançando, precisamos continuar implantando e plantando igrejas em todo lugar. Aí o autor ele continua aqui dizendo o seguinte: durante muito tempo as igrejas plantadas foram feitas sob a perspectiva da necessidade de uma instituição. E aí então, na hora que se pensava em igreja, a primeira coisa que se pensava era: vamos comprar um terreno, vamos construir um prédio, vamos abrir o CNPJ e então nós teremos uma igreja. Mas, na verdade, igreja de fato não é isso. Igreja não é um terreno, não é um prédio implantado num terreno onde as pessoas vão. A igreja somos nós, a igreja é esse povo reunido, muito além da institucionalização. A igreja, na verdade, é o quê? É um grupo de pessoas que se relacionam. É um grupo de pessoas que se juntam para formar outros discípulos, para formar outros seguidores de Cristo. É um grupo de pessoas que se reúne para louvar o nome de Deus junto e anunciar as boas novas do Evangelho. Então, igreja não é um prédio feito de tijolos ou feito de madeira, mas é um grupo de pessoas, é um grupo de discípulos de Jesus Cristo. Quando nós falamos de igreja, aqui nós não estamos falando de uma organização, estamos falando de pessoas.
Estamos falando de um organismo vivo dirigido pelo Espírito Santo. Isso que é a igreja. E uma vez dirigido pelo Espírito Santo, devemos ser também obedientes a Jesus Cristo e sermos multiplicadores. Afinal, foi isso que Jesus Cristo disse. Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Isso é ser igreja. Isso é ser um povo realmente multiplicador. Isso é plantar igreja, é falar, levar a mensagem do Evangelho a cada vez mais povos, a cada vez mais pessoas, para que elas tenham também a oportunidade de conhecer Jesus. Só no Paraná existem mais de 200 municípios, por exemplo, que não têm um trabalho batista. Se a gente pegar aqui só a nossa região, nós temos aqui próximo de nós Santo Inácio, Paraná City, Cruzeiro do Sul, Uniflor, Cafeara, Lupianópolis e vários outros municípios aí que não tem nenhum trabalho batista, não tem um ponto de pregação sequer, um pequeno grupo nessas cidades. Então nós precisamos começar a avançar. Claro, precisamos fazer isso aqui também, né? Colorado poderia ter muitas outras igrejas batistas como a nossa, mas infelizmente não tem. Não podemos pensar na igreja apenas como um grupo de pessoas que se reúne dominicalmente no templo e que nos outros dias da semana se esquece da sua missão. A igreja deve ser todos os dias, todos nós reunidos todos os dias da semana, onde quer que nós estejamos, continuando a proclamar as boas novas do Evangelho, todos os dias, onde quer que nós estejamos. E onde quer que nós estejamos, que nós possamos também exercer o nosso papel como sal e luz, dando sabor ao mundo, iluminando as pessoas, como o fermento que leveda a massa, como o autor coloca aqui para nós, influenciando o povo como testemunho de Cristo, daquilo que Ele fez em nossas vidas, levando a salvação de Jesus Cristo. Como diz lá em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 5. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então nós vemos aí Jesus Cristo falando que nós somos o sal, que nós somos a luz. Então, se nós somos o sal e somos a luz, nós precisamos agir como tal, anunciando as boas novas do Evangelho. E o verso 33 do capítulo 13 que diz também: Jesus lhes contou ainda uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então nós somos também o fermento que leveda a massa, que faz o pão crescer, que faz o bolo crescer. Nós individualmente temos o nosso dever de multiplicar, de fazer discípulos, de plantar igrejas. Plantar igreja, portanto, não é apenas comprar terrenos, não é apenas construir templos, bancadas, instalar piano, equipamento de som e multimídia. Plantar igrejas é investir em pessoas, fazer discípulos multiplicadores e agregá-los à igreja. Isso é plantar igrejas. Define-se plantação de igrejas como o processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus. Ou seja, uma comunidade onde as pessoas consigam por si mesmas gerar outros discípulos e continuar realizando esse processo de multiplicação. Quando não há multiplicação, isso significa que existe algum problema. O corpo está doente. Uma das funções do pequeno grupo multiplicador é
a formação de novas igrejas. Disse que a cada 4 pequenos grupos formados, pode ser formada uma nova igreja. Então nós precisamos aí formar muitos pequenos grupos que vão gerar muitas igrejas. E por que não dizer, formar uma igreja em cada lar, né? Cada casa, como a nossa, ela possa ser um ponto de pregação do Evangelho, um ponto, uma igreja de Jesus Cristo. Como diz na igreja primitiva, que eles se reuniam no templo e de casa em casa. As casas eram pequenos templos. As casas eram lugares de reunião da igreja. Então nós precisamos, sob intensa oração, permitir que Deus nos conduza para plantarmos nossa igreja debaixo da visão de igreja multiplicadora. Aí nós temos um quadro na lição de vocês. Quadro 1 mostra a visão tradicional baseada em uma igreja de programas. O que é uma igreja de programas? É uma igreja que valoriza programas. Tudo que faz está voltado para um programa. Então, precisa ter grandes eventos para atrair pessoas. Isso é um programa. Precisa fazer tal coisa para trazer pessoas para a igreja. Isso é um programa. As pessoas, elas ajudam o pastor. Os membros ajudam o pastor. E também tem a mente de que na igreja eu sou um voluntário. Eu vou na igreja para fazer alguma coisa voluntariamente. O pastor, ele é um capelão. Na visão da igreja, é aquele que tem o dever de ganhar os perdidos. É uma pessoa centralizadora. É a pessoa que comanda tudo e que diz a esse faz, mas todo o poder está na sua mão. E o mundo vê a igreja assim como apenas uma religião. Já no quadro 2 aí, onde nós vemos a visão bíblica baseada em relacionamentos, ou vida na vida, nós temos algo diferente. Vemos aí Deus que dá os talentos às pessoas, capacita e comissiona os servos. Então, Deus ele nos dá os dons espirituais e dessa forma cada um edifica o outro, e aí não se tem mais a ideia de que o crente aqui ele é apenas mais um voluntário. Agora o crente ele é um servo, ele é alguém que faz aquilo não como uma obrigação, não por ser apenas um voluntário, mas porque ele entende que o seu dever é servir o outro, assim como Cristo serviu a sua igreja. O crente agora, ele entende que ele tem uma mente renovada em Cristo e ele precisa desenvolver os seus dons para edificar a igreja. E com isso, então, a igreja agora, ela ensina, ela capacita, ela orienta, ela encoraja e estimula outras pessoas a também desenvolverem os seus dons e talentos. E o mundo começa a enxergar a igreja não mais como uma religião, mas como uma comunidade de pessoas que geram vida. Uma comunidade de pessoas que está ali para servir os outros. E isso faz com que a igreja ela caia na graça da comunidade, como nós vemos que acontecia lá em Atos. E quando a igreja caía na graça do povo, a igreja também crescia, multiplicava, mais discípulos eram agregados a cada dia. Então nós precisamos entender agora a igreja não mais apenas como um ponto de encontro. Precisamos entender a igreja não mais apenas como um lugar onde nós vamos aos finais de semana, ouvimos a palavra de Deus, cantamos um hino ou dois, oramos e vamos para casa, e então nós nos esquecemos que somos cristãos. Nós precisamos entender a igreja como um organismo vivo que está vivo e ativo os 7 dias da semana, em todos os momentos. E isso quer dizer o quê?
que em todos os lugares onde nós estivermos, nós seremos igreja, nós seremos parte do corpo de Cristo, nós seremos pessoas que vão continuar anunciando o Evangelho da salvação intencionalmente, revelando o amor de Cristo através da nossa vida, revelando o amor de Cristo através das nossas atitudes, revelando o amor de Cristo através das nossas palavras, do nosso testemunho, de como nós expomos a forma com que Deus nos alcançou também. Muito importante que as pessoas saibam que de fato nós somos cristãos. É muito importante que as pessoas saibam que Cristo continua fazendo diferença hoje, que Deus continua curando, libertando e transformando as pessoas. Um outro aspecto da igreja multiplicadora é a formação de líderes multiplicadores. Nós não temos ainda aqui os pequenos grupos propriamente ditos, né? Esse seria o ano que nós iríamos começar algo mais efetivo nesse sentido. Mas aí veio o coronavírus e atrapalhou todos os nossos planos. Fez com que mexesse com todo o nosso planejamento para este ano. Mas Deus conhece todas as coisas. Mas o que nós podemos entender sobre o pequeno grupo? O pequeno grupo não é apenas mais um programa da igreja. O pequeno grupo não é apenas mais um método, mais um modelo, mas é um estilo de vida. São as reuniões que nós fazemos semanalmente, onde nós convidamos pessoas para dentro das nossas casas e ali então nós temos a oportunidade de testemunhar do amor de Cristo, temos a oportunidade de mostrar para essas pessoas o que Cristo fez em nossa vida. É onde nós revelamos o caráter de Cristo, é onde nós compartilhamos as nossas dores, os nossos anseios, as nossas dificuldades, é onde nós cuidamos uns dos outros. E também é o lugar onde nós formamos líderes. O pequeno grupo multiplicador, na verdade, aqui como o próprio autor diz, ele passa agora a ser um celeiro de lideranças. É onde as pessoas que frequentam o pequeno grupo têm a oportunidade de exercitar os dons e ministérios que Deus concedeu a cada um deles. É nesse lugar, no pequeno grupo, que são revelados os novos líderes. É no pequeno grupo que as pessoas são levadas à multiplicação. Por isso que se faz muito importante o pequeno grupo na vida da igreja. É muito importante permitirmos que os dons e talentos sejam revelados dentro do pequeno grupo. O autor ainda continua dizendo aqui: é contraproducente pensar na multiplicação de crentes e igrejas sem a multiplicação de líderes. Ou seja, como que nós vamos multiplicar igrejas, como nós vamos multiplicar pequenos grupos se não formarmos novos líderes? Então é no pequeno grupo que esses novos líderes são formados. É no pequeno grupo que eles são trabalhados para que tenham a capacidade de exercer a sua liderança e que possam multiplicar outros líderes para formar outros pequenos grupos e assim fortalecer toda a igreja. Desta forma, o líder do pequeno grupo deve se assegurar de que os discípulos estejam sendo treinados adequadamente, que estejam investindo nos novos crentes através de um programa de discipulado imediato. Mas também é preciso observar aqueles que se destacam com um perfil de liderança ou líderes em potencial e treiná-los para a plantação e multiplicação de igrejas. Isso é algo novo? Não. Quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver Jesus Cristo fazendo isso. Quando ele caminha com seus discípulos, na verdade ele está formando novos líderes. Ele está formando pessoas que pudessem continuar aquela obra que ele estava fazendo com outras pessoas. A visão de pequenos grupos é uma coisa nova? Também não é uma coisa nova. Se nós olharmos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, nós vamos ver que quando Moisés liderava
a nação de Israel na peregrinação pelo deserto, ele sozinho tinha que tomar conta de toda aquela multidão de gente. E aquilo era cansativo, era pesado. E então, numa visita do seu sogro, Jetro, ele foi aconselhado a dividir o grupo, a dividir o povo em grupos menores, que teriam que reportar a outros líderes, segundo a dificuldade que houvesse para ser resolvida, até que pudesse, enfim, chegar a Moisés, se fosse uma situação mais complicada de se resolver. Então, os pequenos grupos, eles sempre existiram. Na igreja primitiva, também sempre existiu. Começou em Jesus ali, com os seus 12 discípulos, com ele capacitando esses discípulos a multiplicarem outros discípulos. E aí, quando nós vamos lá para o livro de Atos, nós vamos ver também essa mesma pegada aqui. Vamos ver que o treinamento de líderes, ele continuou. Olha lá o que diz Atos capítulo 13. De 1 a 5. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Então aqui nós vemos que Barnabé e Saulo, e Paulo no caso, eles tinham um auxiliar, alguém que estava aprendendo, João Marcos. Se nós formos olhar, e tem uma série de textos aí que os irmãos podem observar, existem muitas outras passagens onde nós vemos essa questão do treinamento de líderes. Capítulo 16, verso 1. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então nós vemos aqui Timóteo sendo treinado também por Paulo para exercer o ministério, para exercer a liderança e formar também outros líderes. Efésios 4, de 11 a 13. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mas, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós vemos aqui Paulo incentivando a igreja a crescer, incentivando a igreja a continuar testemunhando a respeito do amor de Cristo, mas também treinando pessoas e formando novos líderes para que eles não fossem enganados com ciladas, com astúcias do inimigo que pudessem destruir a igreja. Então, precisamos formar líderes. É evidente que os líderes devem preparar os seus liderados para exercer, por sua vez, as suas responsabilidades espirituais. Então, como servos de Deus, precisamos formar discípulos, formar líderes, formar pessoas que possam nos substituir.
porque afinal de contas a gente não vai ficar aqui a vida inteira, né? Aliás, a vida inteira podemos até ficar, mas depois de nós, quem que virá no nosso lugar? Precisamos ter alguém que possa nos substituir. Né, Kleber? O verdadeiro líder é aquele que forma outro líder. Sim, vai ser promovido, senão nunca vai ser promovido. Exatamente. Isso aí. A formação de líderes multiplicadores é uma questão chave. A igreja com líderes sem visão e que não invistam na formação de novos líderes dificilmente passará de uma geração. Então, em outras palavras, se não tiverem novos líderes, à medida em que os líderes cristãos forem saindo, o trabalho acaba, o trabalho morre. Por isso que se faz importante e fundamental que líderes sejam treinados constantemente, porque a gente não sabe quem vai ficar, quem vai sair. Né? Recentemente nós tivemos várias famílias que saíram da cidade, né? Que saíram da igreja porque mudaram de cidade. E se não tivéssemos outros líderes que pudessem substituí-los? O trabalho ia parar. E tem alguns departamentos que realmente parou, porque não tinham líderes para substituir aqueles. Então precisamos urgentemente pensar na multiplicação de discípulos, formar outras pessoas que nos substituam quando nós não pudermos realizar o trabalho. No livro Igreja Multiplicadora, a Junta de Missões Mundiais apresenta no capítulo 4 as bases na formação de líderes multiplicadores. A vida do líder e o exemplo de Jesus, né, tem que ser pautado pela palavra de Deus, né, meditação na palavra, pela oração, uma vida de oração e pelo amor ao próximo, amor às pessoas, amor aos liderados. De liderados a líderes, revestindo-se da armadura de Deus. Também lá fala sobre a importância do líder multiplicador, do relacionamento discipulador, o ponto de partida para a formação de líderes multiplicadores. O processo de formação de novas lideranças multiplicadoras, o programa discipular de liderança. Fala sobre o pequeno grupo multiplicador, o apoio à formação de líderes multiplicadores, o compromisso na formação de líderes. Enfim, e quando nós voltamos o nosso olhar para a Bíblia, nós vamos ver que isso era algo fundante na igreja. A igreja ela só continuou avançando ao longo da história porque líderes foram formados. A igreja e o Evangelho de Jesus Cristo só chegou a nós porque pessoas continuaram sendo treinadas para continuar levando este Evangelho. Então nós precisamos também formar outras pessoas. Talvez você fale assim, puxa, mas eu não sei nem fazer. Então, peça para que Deus te capacite, te apresente, te mostre os seus dons, e com certeza você tem dons que podem ser usados na obra do Senhor. A Bíblia apresenta algumas das principais características necessárias para uma pessoa servir como líder. Reúna-se em pequenos grupos, leia os textos a seguir e enumere as características que podem ser verificadas com base nesses exemplos. Como nós estamos num grupo pequeno, não vai dar para fazer esse exercício aqui. Mas aqui nós temos dois textos bíblicos que devem ser analisados. O primeiro é Êxodo 18, 21, que diz assim: procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. Coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, 21. E ainda diz assim: ali chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a que perseverassem no Senhor, com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 23 e 24. Então, quais são as características que podem ser verificadas aqui nesses dois exemplos? A primeira é que
Pelo conselho que foi dado, era necessário que fossem pessoas capazes, pessoas tementes a Deus, pessoas confiáveis, pessoas que repudiassem a desonestidade. Também era necessário que fossem pessoas boas, pessoas bondosas, cheias do Espírito Santo e cheias de fé. Então, que nós possamos, realmente cheios do Espírito Santo, um pequeno desastre. Se não fosse assim, não seria a Ana. Então nós precisamos buscar pessoas, ou líderes, multiplicadores, capazes, tementes a Deus, confiáveis, que repudiem a desonestidade, que sejam bondosos, sejam cheios do Espírito e sejam cheios de fé, que tenham uma fé realmente alicerçada no poder e na graça de Deus. O sexto aspecto de uma igreja multiplicadora é a necessidade de exercer compaixão e graça. O que vem a ser a compaixão e graça? São os atos de justiça, são os atos que servem para mostrar à comunidade que a igreja que aqui está, ela tem um propósito de servir e glorificar a Deus, até mesmo em outras ações que não sejam necessariamente as ações religiosas. E o pequeno grupo, ele também proporciona um ambiente para o exercício da compaixão e graça, tanto entre os seus participantes, que experimentam o amor de Deus, como por meio dos relacionamentos, quanto para a comunidade e também as pessoas evangelizadas e discipuladas. Ações de compaixão e graça fizeram com que a igreja de Atos se tornasse relevante na comunidade. Mas o que é compaixão e graça? É só fazer uma cesta e entregar para as pessoas que estão passando por alguma necessidade? Compaixão e graça. Derrubou o outro copo. Compaixão e graça é só fazer uma ação evangelística. Compaixão e graça é fazer um sopão e entregar para as pessoas que estão em situação de rua. Não, compaixão e graça vai muito além disso. Compaixão e graça também é quando nós oferecemos um ombro amigo para aquela... Olha, cuidado com a câmera aí. Tá bom. Compaixão e graça também é quando nós experimentamos a oportunidade de oferecer um ombro para aqueles que sofrem. Quando nós aconselhamos alguém que está passando por alguma dificuldade. Quando nós oramos com alguém. Compaixão e graça, ela também pode ser revelada quando nós simplesmente visitamos outra pessoa e nos fazemos presentes na vida dela. Compaixão e graça vai muito além de atos pontuais. Compaixão e graça, ela se revela principalmente quando nós colocamos a nossa vida na vida do outro, quando nós desempenhamos o nosso papel como cristãos, quando nós revelamos o caráter e o amor de Cristo. Ações de compaixão e graça fizeram com que a igreja de Atos se tornasse relevante na comunidade. Aquela igreja orava e testemunhava de Jesus às pessoas, mas tinha um coração compassivo, à semelhança do Mestre, que via as pessoas como gente e também via suas necessidades de alimento, de cura, de libertação, operando muitos milagres no meio do povo. Para conhecer as pessoas, precisamos andar no meio delas, como Jesus e os apóstolos fizeram. Encontramos em Atos 28 ações de compaixão e graça praticadas na Igreja de Jesus Cristo naqueles primeiros anos de sua existência. 28 ações aqui registradas, fora as que não foram registradas, com certeza foram milhares. Então nós precisamos andar no meio das pessoas. Um grande problema
que ocorre com a maioria dos cristãos é que quando se convertem, a primeira coisa que faz é se afastar de todo mundo. Se afasta dos parentes que não são cristãos, se afastam dos amigos que não são cristãos, se afastam dos vizinhos que não são cristãos, e aí não tem mais ninguém para quem testemunhar. O círculo de amizade fica mais restrito. A amizade começa a ser só com as pessoas da igreja. E aí como é que nós vamos demonstrar atitude de compaixão e graça se nós não nos relacionamos com as pessoas da comunidade? Como nós vamos demonstrar atitude de compaixão e graça se nós não temos relacionamento com as pessoas? Aí fica difícil, né? Por isso precisamos nos relacionar, saber as necessidades das pessoas, saber o que as pessoas estão passando para que possamos suprir essas necessidades, servir as pessoas da forma com que elas necessitam. Precisamos estar no meio do povo, voltar a estar no meio do povo, conhecer os vizinhos, compartilhar a nossa vida com eles, quem sabe até chamar para tomar um chá, né? Olha só que interessante, Atos capítulo 2, 44 e 46. Vamos ver o que diz aqui o texto. Todos os que criam estavam reunidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha alguma necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, compaixão e graça nós vemos aqui, né? Eles vendiam suas propriedades, eles doavam o produto disso e repartiam entre todos o que estavam ali. Não estou falando que aqui nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós podemos também servir outras pessoas com aquilo que nós temos, de modo que possamos revelar o amor e o caráter de Cristo. Então, possamos viver essa compaixão e graça. Capítulo 3, de 3 a 8, diz: Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então, ações de misericórdia, ações de graça, ações que fazem com que as pessoas louvem a Deus por aquilo que Deus continua fazendo. Atos 5, 14 e 16. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, e uma multidão de homens e mulheres, ao ponto de levar os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. E vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então precisamos gerar atitudes que façam com que as pessoas sintam-se amadas, façam com que as pessoas sintam que são importantes. Se precisarmos orar por alguém que está doente, que nós vamos até essa pessoa e oremos para que elas sejam curadas.
segundo a vontade de Deus. Capítulo 6, verso 1 e 2. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 discípulos convocaram a comunidade e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, nesse texto aqui, nós estamos vendo o quê? Mais um ato de compaixão e graça, onde as pessoas, elas estavam dispostas a trabalhar para que suprissem a mesa dos mais necessitados, em especial aqui no caso das viúvas e dos órfãos. 7 pessoas foram escolhidas para exercerem a compaixão e graça. Isso não quer dizer que os outros também não possam fazê-lo, podem e devem, mas como um todo, nós precisamos exercitar essa compaixão e graça no meio do povo e da comunidade. O capítulo 8, 2, verso 2, também tem uma situação bastante interessante. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Então, uma atitude de compaixão e graça que não está necessariamente ligada a repartir algum bem, a dividir com o outro aquilo que nós temos, né? Não é uma cesta básica, mas é um ato de compaixão com uma pessoa que havia morrido, no caso aqui, Estevão. As pessoas foram lá, pegaram o seu corpo, sepultaram, choraram por ele. Em outras palavras, nós podemos também chorar com aqueles que choram, demonstrar afeto e compaixão e mostrar que somos seres humanos, mostrar que nós temos afeição também pelos outros. Então, que nós possamos realmente agir de modo a permitir que o caráter de Cristo se revele em nós através de atos de compaixão e graça. Que nós possamos ceder o nosso ombro para as pessoas chorarem. Que nós possamos também levar um conselho amigo para aqueles que estão passando por alguma dificuldade, precisam de uma palavra que os leve a refletir sobre a graça e o poder de Deus, sobre o cuidado de Deus. Enfim, a igreja primitiva demonstrou o seu cuidado com as pessoas e fez com que ela caísse na graça de todo o povo. Qualquer ação que revele empatia, compaixão, consolo, amor, seja a doação de alimentos, seja um consolo, seja um serviço que nós prestamos a alguém, seja uma oração que fazemos, seja um aconselhamento, isso realmente podem revelar o caráter de Cristo em nós e fazer com que a igreja caia na graça de todo o povo. Por isso, mais uma vez, enfatizo que nós precisamos exercer compaixão e graça na comunidade. O Senhor Jesus sempre se compadeceu dos sofrimentos das pessoas. Ele se encheu de compaixão diante da multidão que parecia como ovelhas sem pastor. E de modo semelhante, as igrejas do Novo Testamento, ainda em terna idade, sabiam que o ministério a desenvolver deveria ser abrangente. Em outras palavras, a igreja não pode se deter em programações e eventos voltados apenas para o seu próprio bem-estar, mas precisa estar atenta às necessidades dos de fora, precisa estar atenta às necessidades das outras pessoas e assim exercer influência no mundo ao seu redor. Isso é ser igreja multiplicadora, é ser uma igreja que ora, é ser uma igreja que evangeliza, é ser uma igreja que discipula, é ser uma igreja que planta outras igrejas, é ser uma igreja que forma líderes, é ser uma igreja que exercita compaixão e graça.
Quando nós realmente entendermos isso e começarmos a colocar esses 5 princípios em prática, começaremos a ser uma igreja de fato multiplicadora, uma igreja que vai multiplicar a graça e o amor de Deus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala aí, Kleber. Bem, como foi aqui da dinâmica, né, de falar de qual escolher os líderes, deixa bem claro que não é também assim, né, qualquer um também, né? Precisa ter, igual a Bíblia já deixa a instrução aqui certinho, uma pessoa que repugna, né, a coisa errada, né? Uhum. Uma pessoa muito flexível ou com outro tipo de ideia, Deus livre, aí piora mais. Existem pré-requisitos, né? Enfim, né, outra honestidade, tudo. Então, assim, e uma coisa também que seja livre. Tem pessoa que tem tudo, mas também não é livre. Não sabe liderar, é verdade. Então também, você fala, mas tem que ter a força aquela pessoa a fazer aquilo, também não dá certo. Uhum. Muito bom. Muito bem, muito bom. Eli, quer falar alguma coisa? Lurdinha? Ana? Ok, então, se não há nada mais a acrescentar, nós estamos encerrando essa nossa escola de hoje. E aí depois tem um exercício para vocês fazerem. Kleber, dá uma estudada na lição 1 depois também. E semana que vem nós vamos falar sobre o relacionamento discipulador. O que é relacionamento discipulador? O que é relacionamento discipulador, Kleber? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então deixa para semana que vem. Vamos orar? Pode orar, Kleber? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse domingo de manhã. Pai, como é bom, Pai, vir à sua casa novamente, Senhor. Te agradeço, Senhor Deus. Pai do céu, que possamos, Pai, cada um dentro de nós, Pai, não esteja, Pai, ouvindo, Senhor, Pai do céu, que possamos ser essa igreja, Pai. Não ficar só pensando, Pai, em tijolos, em tempo, mas sim ser a igreja dentro de nós e possamos multiplicar isso, Senhor Jesus, com as outras pessoas. Pai do céu, esteja avivando, Pai, Espírito de Deus esteja avivando dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém.